Oi, crianças, tudo bem? Estou aqui neste domingo para contar uma história para vocês. E é uma história especial, porque hoje é uma história sem a cesta. Hoje eu estou longe da minha cesta e longe da minha Bíblia, mas a história está aqui e eu vou contar para vocês. E você pode conferir lá na sua Bíblia, porque a história está registrada no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 45. Vocês lembram que eu estou contando para vocês a história de José, uma história longa, cheia de emoção. E no domingo passado, eu contei a vocês que a fome sobreveio sobre o mundo, da maneira como José havia interpretado o sonho do faraó. Da maneira como José disse que aconteceria, aconteceu. Vieram 7 anos de muita fartura, muita abundância, onde se guardou muita comida no Egito, seguindo as instruções de José. E depois se seguiram 7 anos de muita fome. Fome não só sobre o Egito, mas sobre os países ao redor do Egito, e inclusive lá onde morava a família de José, Jacó e seus irmãos. E eles precisaram se dirigir ao Egito para comprar comida. E quando José reconheceu seus irmãos, e seus irmãos não o reconheceram, porque agora ele era o governador do Egito e estava vestido como um egípcio, falava como um egípcio, se portava como um egípcio e tinha inclusive um nome egípcio. Mas José reconheceu seus irmãos, que continuavam iguais. E quando José reconheceu seus irmãos, ele sentiu uma emoção muito grande e ele não se revelou, ele não disse que ele era o seu irmão José, que eles haviam vendido há muito tempo atrás. E José, ele armou um plano e ele disse que aqueles irmãos, que na verdade eram seus irmãos, ele os acusou de serem espiões, mandou que eles fossem presos por 3 dias e depois José os liberou, conversou com eles e perguntou a eles se eles tinham mais um irmão menor, que era o Benjamim, que não havia acompanhado os irmãos na ida ao Egito para comprar comida. E José vendeu um pouco de comida para eles, mas disse que eles só poderiam voltar e comprar comida no Egito de novo caso eles trouxessem o irmão mais novo, o caçula, para provar que eles não eram espiões e sim comerciantes. Na verdade, o que José queria era rever o seu irmão. Os seus irmãos foram embora e José ainda pediu que os soldados escondessem dentro dos sacos de cereais o dinheiro que eles haviam trazido para pagar a comida. José devolveu o dinheiro, colocou dentro do saco, amarrou, e quando eles chegaram lá na sua terra e abriram os sacos de cereais, o dinheiro estava lá e eles ficaram com muito medo, com muito medo. Não entenderam o que estava acontecendo. E eles contaram ao seu pai e disseram que eles só poderiam voltar ao Egito novamente para comprar comida se levassem o irmão menor. E o pai não queria deixar levar de jeito nenhum. O pai tinha muito medo de perder o seu caçulinha. Já havia perdido José, que ele pensava que estava morto. Ele não queria que levassem o irmão caçula. Mas os irmãos insistiram, todos estavam passando fome. Eles precisavam comprar comida no Egito, só no Egito havia comida. E assim, depois de muita insistência, o pai permitiu. Eles empenharam a palavra com o pai, que protegeriam a vida do irmão com a própria vida. E assim partiram para o Egito e levaram a comida. Lá chegando, compraram a comida, pagaram, e quando eles estavam saindo, José ordenou que os soldados colocassem a taça de José, a taça preciosa de ouro, onde José bebia a sua bebida, que eles escondessem a taça ali no saco de cereais que seria carregado pelo Benjamim, o caçula. Esperou que os irmãos fossem embora e então mandou que os soldados fossem atrás. Olha a armação que José fez. Que os soldados fossem atrás deles e os acusassem de terem roubado a taça de José.
E eles disseram: meu Senhor, de jeito nenhum nós não fizemos isso, de jeito nenhum nós fizemos isso. O dinheiro que o Senhor devolveu nós trouxemos de volta para o Egito. Nós nunca pegaríamos a sua taça, não roubaríamos a sua taça. Se alguém daqui roubou a sua taça, que ele seja morto e que todos nós seremos escravos do Senhor. E assim os soldados começaram a abrir os sacos de cereais. E quando abriram o saco de cereal que estava com o Benjamim, a taça de José estava lá. E então todos eles voltaram para o Egito, o Benjamim foi levado para o Egito e aqueles irmãos ficaram desesperados. Quando eles chegaram lá, eles ficaram desesperados e José disse: vocês podem ir embora, somente aquele com quem a taça foi encontrada é que vai ficar aqui como meu escravo. E olha, os seus irmãos disseram: meu senhor, não faça isso. Não faça isso, nosso pai é velhinho, o nosso pai não vai suportar a dor e a tristeza de perder o seu filho mais moço. Ai, não faça isso. Imploraram pela vida do Benjamim. E então o Judá, um dos irmãos, se ofereceu para ficar no lugar. Disse: olha, deixa o menino ir e eu fico no lugar dele. Eu serei escravo no lugar dele. Vejam que diferença, né? Com o José, eles venderam o José como escravo e agora eles se oferecem, estão dando a sua vida pelo irmão. Veja que houve uma mudança no coração daqueles irmãos. Os irmãos de José se arrependeram ao longo do tempo e demonstraram esse arrependimento quando ofereceram a sua vida no lugar, para ficar no lugar do Benjamim. E então o José percebeu essa mudança, não suportou mais a emoção e tirou aqueles adereços de egípcio e se revelou aos seus irmãos. Ele disse: meus irmãos, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam como escravo e fui trazido para o Egito. Mas Deus tornou todo o mal que vocês fizeram para mim em bem. E vejam que foi para isso que Deus me trouxe para o Egito, para que agora, nesse momento de grande fome, eu pudesse socorrer vocês. José perdoou seus irmãos, abraçou seus irmãos, chorou com seus irmãos. Os irmãos ficaram apavorados, levaram um susto. E depois de muitas lágrimas, de muitos abraços, José disse aos seus irmãos que voltassem para Canaã e buscassem o pai. Trouxessem o pai, trouxessem as famílias, porque haveria ainda 5 anos de fome sobre a terra. E José pediu que eles viessem todos para o Egito, ficar perto dele, para que ele pudesse cuidar do pai, cuidar dos irmãos, cuidar da família. José perdoou os seus irmãos. E os seus irmãos também, ao longo do tempo, se arrependeram do que haviam feito com José. Sabe, crianças, o perdão é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que Deus deseja que nós pratiquemos. Todos nós erramos, todos nós cometemos erros, mas a Bíblia nos ensina que assim como Deus perdoa os nossos pecados, nós devemos perdoar uns aos outros. Sabe quando alguém ofende a gente, faz para nós uma coisa que nós não gostamos, que magoa o nosso coração? Nós devemos perdoar, porque o nosso Deus também nos perdoou. Nós não merecíamos, porque nós somos pecadores, todos nós. Até aquele nenenzinho bonitinho que nasceu todo cor-de-rosinha, bonzinho, bonitinho, ele já nasce sendo pecador. A semente do pecado já está lá no coraçãozinho dele. E quando ele crescer um pouquinho, começar a compreender as coisas, essa semente vai se manifestar. Todos nós somos pecadores, todos nós. Mas Deus nos oferece perdão a todos nós também, através de Jesus. Olha que coisa maravilhosa! Você já recebeu o perdão de Jesus? Já pediu para Jesus entrar no seu coração, morar no seu coração? Que bom se você já fez isso. Se você não fez, você pode fazer. Você pode fechar os seus olhos e orar a Deus e pedir para que Jesus entre no seu coração. E eu convido você também a praticar o perdão, a ser bondoso e gentil com as pessoas, mesmo com aquelas que não merecem.
porque nós também não merecemos e Deus, o nosso Pai, é bondoso e gentil para conosco. Vamos orar? Feche seu olho aí, ore comigo aqui. Deus, nós te agradecemos pelo seu grande amor revelado para nós em Jesus Cristo. Obrigada por este amor, obrigado pelo perdão que o Senhor nos ofereceu. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a nós também oferecermos igualmente perdão e bondade para as pessoas que nos ofendem. Que da mesma maneira que o Senhor nos perdoou, nós possamos oferecer perdão uns aos outros. E é assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí e no domingo que vem a gente se encontra de novo. Um beijo.